Fala galera, tudo bem? Se você caiu nesse vídeo é porque o assunto imigração, de alguma maneira, ele te interessa. Seja porque você quer imigrar ou porque você quer simplesmente saber mais, enfim, você é um curioso sobre o assunto. E olhando aqui o Analytics aqui do meu canal, ou seja, os números, né, do meu canal, eu cheguei à conclusão que a maior parte do meu público é masculino e que a idade varia de 20 a mais ou menos 45 anos de idade. Ou seja, a minha leitura sobre isso é que são, na maioria das vezes, pessoas que são jovens, então meio perdidos ali, querem saber para onde ir, ou já têm um objetivo claro, ou pessoas que já têm uma profissão no Brasil e por algum motivo querem mudar de vida, querem mudar de área, ou simplesmente querem levar este negócio, essa expertise para um outro lugar. Pois bem, no vídeo de hoje o meu foco será Portugal, Espanha, Itália. Mas faço uma menção especial já desde cara à Polônia. Eu acho que se você é jovem, fala inglês, e tem alguma profissão ligada à tecnologia, como por exemplo uma das que eu irei citar hoje, que é o TI, eu acho que vale a pena sim fazer uma atenção especial, olhar com carinho para a Polônia, porque a Polônia é um ótimo país, tem bons salários e, enfim, é na Europa, não está exatamente na zona do euro, mas é a Europa, tem uma ótima qualidade de vida. Eu acho que vale a pena sim olhar com um certo carinho, ok? Bem, meu nome é Renan Ferraz, eu moro na Itália já tem quase 5 anos, eu não sou um advogado de imigração, o que eu sou é um imigrante, todo imigrante é uma espécie de um expert, se torna um expert em imigração de algum modo. E esse é o canal Via Sincera. Sem mais delongas, vou começar falando de uma profissão que exige sim um grau de especialização, né? Exige sim um grau de estudo, habilitação e tudo mais, mas eu vou falar agora do emprego, que é o enfermeiro. Na Itália, o enfermeiro, segundo as minhas pesquisas, ele ganha na média de 1.800 a 3.000 euros, né? Claro que isso tudo varia com o grau de qualificação e na região, em qual região essa pessoa vai trabalhar, se o empregador é privado ou público, né? E, novamente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os empregos, mas conectado a este vídeo, eu pretendo gravar um outro falando da burocracia exigida para cada uma dessas áreas, cada uma dessas profissões, além dos vídeos sobre exigências e tudo que eu já fiz, que tem aqui no canal, que você pode aí conferir. Bem, como eu estava dizendo, na Itália, esse salário vai variar ali de 1.800 a 3.000 euros. Em Portugal, de 1.500 a mais ou menos ali 2.500 euros, né? Também tem uma variação boa. E na Espanha, talvez, mais interessante, porque o salário varia de 2.000 a mais de 3.000 euros. Então, 3.500 euros mais ou menos. Então, eu acho que é desses três, com certeza o mais atraente é a Espanha. O que a gente tem que verificar é qual é o nível de exigência, né, para você poder ser um enfermeiro na Espanha, ou em Portugal, ou Itália, ok? Um outro emprego que eu não vejo as pessoas falando muito é o emprego de motorista, né? Um motorista profissional de caminhão, ônibus, logística, aqui na Itália, cara, pode passar de verdade, pode passar tipo de 3.000, 3.500 euros, tranquilamente. Aqui na região onde eu moro, no Trentino Alto Adige, eu sei que os motoristas já dos trens, dos ônibus da cidade, ganham muito bem e eles ganham com certeza de perto de 3.000 euros mais ou menos. Mas enfim, eu acho que talvez seja um dos melhores assim, empregos comuns, assim, talvez seja um dos mais que tenha maior capilaridade, ou seja, também maior acesso, tanto na Espanha, quanto Portugal, quanto Itália. E a média salarial é mais ou menos essa para os três países. Inclusive porque um caminhoneiro, por exemplo, ele vai viajar a Europa inteira, vai entregar na Europa inteira, enfim. Então, a média salarial é mais ou menos essa. E um adendo aqui especial, uma vez voltando da Suíça,
eu estava usando o aplicativo BlaBlaCar e eu viajei com um motorista. Esse motorista ele era marroquino, ele tinha morado na Itália por aproximadamente 15 anos, então ele tinha já cidadania italiana. Aí ele se mudou para a França, porque o marroquino fala também francês, e ele morava na França e trabalhava em Luxemburgo. Ou seja, ele pagava um aluguel barato, tinha um custo de vida bem mais barato e trabalhava em Luxemburgo, onde os salários são bem mais altos, né? Fica aí a dica, eu lembrei disso agora. Bem, como eu disse lá no início, um trabalho ligado à tecnologia, por exemplo, como TI, né, suporte técnico, programação, ele pode variar sim entre 1.800, 4.000 euros, né, em alguns lugares até mais, superior a 4.000 euros. E o que vai mandar ali é a sua experiência. Se você é um TI sênior, enfim, se você fala ali em inglês pelo menos, tem uma série de coisas. Mas uma vantagem que é muito boa é que você pode se aplicar para uma vaga de emprego ainda estando no Brasil, né? Ou seja, você não precisa vir para cá, você não precisa se arriscar. Não, você pode se aplicar para essa vaga de emprego estando no Brasil, procurar uma empresa, fazer tudo o trâmite. Inclusive, não seria uma má ideia, por exemplo, você ganhar em euro, ter um bom salário aí desses em euro, mas morar num país como o Brasil, por exemplo. É uma solução também para caso você queira o bônus de ganhar em euro, mas não ter o ônus de morar num país caro, como, por exemplo, qualquer, enfim, país ali do Centro-Europa. Também não poderia faltar nesse vídeo o serviço, os trabalhos dentro da construção civil, né? Eu acho que soldador, operador de máquinas, carpinteiro, pedreiro, tudo isso, todas essas possibilidades, essas profissões, esses trabalhos pagam bem, né? Se você comparar com o Brasil, nossa, paga muito melhor, né? A gente está falando ali de 1.800 a 4.000 euros. Um salário desses, sinceramente, em qualquer um desses 3 países que eu já citei, você está muito bem, né? Você consegue ter uma vida, você consegue ter uma qualidade de vida, ter dignidade, sair com a família, ter um divertimento, talvez ele programar umas férias, né? Coisa que o trabalhador comum no Brasil, infelizmente, tem que ganhar muito mais, e, enfim, para poder ter acesso a alguma qualidade de vida, né? Alguma coisa dessas. Então, eu acho que a média salarial é mais ou menos essa, e eu vejo que nesse trabalho manual, né, o europeu médio, principalmente de países europeus desenvolvidos, né, ele não quer fazer esse trabalho, né? O alemão não quer botar a mão na massa, né? O italiano, enfim, o suíço, essa galera não quer fazer isso. E aí quando você passa em frente às obras, construções, você vê que a maioria desses trabalhadores, dessas pessoas, são de outros países, né? Dá para ver na cara que são marroquinos, são do Bangladesh, são indianos, são latinos de países diferentes, muito venezuelano, muitos brasileiros, né? Porque é isso, o europeu ele não quer fazer isso, o europeu ele quer o trabalho de escritório, ele quer, enfim, digamos assim, que é a boa vida, né? Como todo mundo quer. E isso me faz também lembrar uma história também de um amigo meu, uma história bem próxima a mim. Eu tenho esse amigo que a gente tem mais ou menos a mesma idade, ele veio para a Itália também para estudar música, e num determinado momento, depois de se formar, ele já com família, com esposa, o segundo filho para chegar, ele falou que, quer saber, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou trabalhar num trabalho manual, enfim. E por que eu citei a profissão, a música, né? Porque os trabalhos artísticos no mundo inteiro são difíceis, né? Mesmo você sendo muito bom, sendo especialista naquilo, muitas vezes até você poder entrar, no caso de um músico, num teatro, até você ter um contrato com uma orquestra, coisas do tipo, demora muito, né? E muitas vezes quando você não vai ser ali também um grande salário, enfim, é um grande investimento, é um grande sacrifício que você faz. Ele chegou a um ponto, já tendo família, que não estava mais afim de fazer esse sacrifício, né? E
conseguir um emprego, cara, numa fábrica e eu quero um salário muito bom, né? Trabalho manual ali, com fábrica. A gente se falou algumas vezes por telefone, ele sempre me falou, olha, no meu setor só tem imigrante, né? E é trabalho, assim, pesado, mas, pô, a gente tá falando de 2.000 euros ali, ó, caindo na conta todo mês, sem atrasos, né, tudo certinho, contrato a tempo indeterminado, que é o contrato que todo o imigrante quer, né? Inclusive é o contrato que te dá um visto em qualquer país dentro da Europa, enfim. Então fica aí também essa história aqui para vocês, para quem sabe não dar aí um insight. No próximo vídeo eu vou falar sobre a burocracia ligada para você, enfim, ligada a todas essas profissões, o que você precisa para poder trabalhar aqui. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, escreve aí embaixo do vídeo. Assista aos outros vídeos, tem muita informação sobre burocracia também, enfim, muitas coisas sobre a vida aqui na Itália, comparações com outros países europeus. Deixa sua curtida, compartilhe este vídeo com quem você acha que vai interessar, que você acha que vai fazer a diferença, de modo que esta comunidade cresça e estas palavras de boas novas cheguem a mais pessoas, ok? Por hoje é só, pessoal. Valeu!